chegamos! Ahá! A produção pede, a gente faz, né? Ah. Então, mais um dia, nós aqui em Porto Alegre, super felizes, né, Ju? Com a minha parceira Ju, primeiro, né? Paula Deus o Livre, tá? Isso. Recebendo a Paula, que logo mais vocês vão saber um pouco dela, do que ela vai falar, um assunto bem tenso para nós hoje. Mas, primeiramente, a gente não poderia deixar de agradecer ao Márcio, que nos recebeu aqui no Café do Bem, aqui nos Móveis do Bem. Agora, já à noite, um tempo super legal, com o espumante bem gelado, né, Ju? Mas vamos fazer uma conexão importante, que afinal de contas o Márcio é um empreendedor de Santa Maria que está empreendendo em Porto Alegre. Então vale comentar, porque a gente tem essa conexão com Santa Maria. Santa Maria, Porto Alegre, Santa Maria, e a gente vai se misturando. Aqui de novo, um prazer estar com vocês e com a Paula Brito, que é uma amiga pessoal e que é um prazer ter ela aqui. Obrigada, Paula, pela tua presença. Super prazer estar com vocês duas aqui. Tenso falar contigo, porque agora vocês vão entender bem o assunto que ela vai conversar, né, Juju? Sim, então, vamos lá. Só para a apresentação da Paula, que ela escreveu no meu celular. Opa, no Instagram não, mudou. Paula Brito, então, ela é advogada de família, tá? Ela é advogada colaborativa, né, Paula? Autora do Manual de Separação, Os 20 Passos para o Bom Divórcio. Ih, assunto polêmico, assunto tenso. E esse assunto é tenso. Então, tá com a Juju, partiu pra minha parceira, até vou tomar um banho. Tenso, sim. Afinal de contas, a gente já faz um trabalho, né, Paula, há algum tempo juntas. É uma caminhada, porque sim, o divórcio é um dos assuntos muito tensos da vida das pessoas. Espumiço, né, separar? Por isso é espumante. Então, assim, já que a gente vai falar de divórcio, vamos separar isso aqui e ver como é que fica essa vida a partir da separação, né, do divórcio. Então é assim que fica o primeiro passo, né? E a Paula fez um trabalho incrível, que foi, de alguma forma, traduzir isso em 20 passos num livro. Ela é escritora também. Eu sou uma admiradora, acabei convidando a Paula para lidar comigo em alguns projetos de novas famílias, né? Mas a Paula conseguiu descrever um pouco desse caminho pós-divórcio, que não é fácil, é tenso. É tenso, né, Carol? Mas dá tudo certo. Fica tudo bem. A gente sempre espera. É isso? Então, Paula, vamos lá. Me conta um pouquinho desse caminho. Eu quero saber como é que começou e quero que tu compartilhe com a gente aqui, com os nossos telespectadores. Como é que a gente chega em 20 passos, como é que tu fez esse caminho. Como é que eu cheguei no livro. Como é que tu chegou no livro. Eu sou advogada de família e há muito tempo eu trabalho, tenho uma capacitação em mediação também. E por vivências pessoais, passei por uma separação, nem tão tensa, mas uma separação que sempre tem uma dose de tensão. E o trabalho no escritório me possibilitou uma vontade muito grande de normalizar. Porque quando entra uma cliente, sai outra cliente, a vontade de dizer assim, ó, a tua situação é exatamente igual a de quem já saiu daqui. E essa vontade que foi crescendo, e quando tu normaliza, isso é uma técnica de trabalho, quando tu normaliza uma situação, tu ampara, né? Então a pessoa tem a percepção que ela não está sozinha, que os processos de separação não são fáceis para ninguém, né? Então isso ajuda, né? Tu não tá sozinha e tu tá ouvindo. E um diferencial, e aí talvez eu tenha chegado no manual, é acreditar tanto no bom divórcio, né? Que é super importante, né? É possível e é uma questão assim, é uma questão de escolha. A gente pode, através dos 20 passos, fazer daquela situação que é uma crise, mas é uma crise evolutiva, então a gente pode crescer, né? É uma chance que a vida nos dá de fazer um crescimento. E usando... O nível de tensão, acho que varia, né? O nível de tensão, o divórcio é sempre uma coisa muito difícil. Tem períodos muito tensos. Mas tem níveis. O que eu acho um barato nos teus 20 passos, Paula, e acho que convido a quem está assistindo, o livro da Paula é incrível, depois a gente pode mostrar aqui no segundo bloco, mas é entender que tem um caminho e que no final dele a gente chega numa ideia do bem. Na verdade, tem uma história que é obrigada a passar, né? A gente tem etapas. Essas etapas não são nada fáceis, mas elas são etapas que levam para uma vida nova, para um recomeço, que é onde a gente se cruza, né? A gente tem essa coisa do antes e do depois, né? Exatamente. Então eu venho com essa carga pesada, né? O meu trabalho é pesado, de trabalhar com problema, com conflito. Eu chamo de tempestade. Com família, né? Tempestade, porque não tem como passar por um divórcio sem passar por questões como saindo de casa, como é que a gente conta para os filhos, como é que a gente faz o compartilhamento de guarda. E a gente se encontra nesse ponto, porque depois de tudo, quando vem a calmaria, a gente trabalha com a ideia de reconstrução. Porque de um jeito, de outro, e às vezes o caminho também é uma decisão, ele pode ser melhor conduzido, a gente chega numa reconstrução. Ai. Não, e não pode ter outro caminho.
né? Eu acho que isso é vital a gente trazer. E acho que para esse caminho, na verdade, num primeiro momento, a gente precisa reconhecer e entender as posições, né? Como aconteceu isso, em que momento se deu, quem tomou a iniciativa, de que lado isso partiu. Não, e essa posição tem 2 pesos, né, Paula? A gente conversa muito sobre isso, né? E que diferença isso faz, né? Mas é pesado para quem sai, para quem fica. É pesado para quem é terminado, né? Para quem é avisado. Né? Esse é o primeiro passo do manual, onde ele trabalha essas 2 posições, porque mesmo que se chegue mais ou menos, às vezes tem isso, as pessoas já vêm trabalhando um fim e elas chegam num consenso, não é tão comum. Mas o normal que aconteça, por algum motivo, às vezes motivos pessoais, terapia, acionar suas verdades, trabalhar um luto de uma forma antecipada, né? Essa posição que a gente chama de acionar o gatilho, quem dá início, né? Quem traz essa primeira realidade, olha só, dessa forma não tá, a gente vai ter que falar sobre isso e o nosso casamento está indo para o fim. E em contrapartida tem aquele outro, só para deixar claro, nem sempre funciona desta forma, mas na maioria das vezes tem o outro lado que faz uma resistência. Então às vezes alega que foi pega de surpresa, não, mas não fui eu que quis. Tu tá trazendo isso. E isso é uma coisa interessante que a Paula tá trazendo, o ruim e o bom é relativo. Vocês não concordam? Concordo. Porque às vezes uma situação que seria muito ruim para mim, talvez insustentável, intolerável, para uma outra mulher ou para um outro homem, é completamente factível, dá para tocar um casamento assim a vida toda. E isso é uma As escolhas, questão interessante, né? Porque é assim que é a percepção quando a pessoa diz eu não entendi por que aconteceu, eu não estava pronto. Muito é porque ela, na verdade, estava tolerando aquilo ali num nível diferente do outro. Diferente do meu, talvez, diferente do teu. E essa diferença pesa. Não, ela pesa por 2 questões. Num processo negocial que se dá no andamento de uma separação, e aí eu tô falando de coisas bem factíveis, assim, numa partilha e de guarda e etc. E essas posições, elas aparecem, porque normalmente quem dá o início... Tô bem quietinha hoje no programa, né? Tô só ouvindo, gente, bem quietinha, tudo certo por aqui, então tô só ouvindo. Mais complicada de quem dá o início, porque normalmente é quem conduz a culpa, né? E ao se culpar, num processo negocial, isso pesa. Então, existe um processo de vitimização de um lado e existe um processo de culpa de outro. Então, quando a gente vai fechar um acordo, essas posições aparecem, né? Elas aparecem quando um cede muito e isso tem volta. E isso aí tem estratégia de negociação, né? Isso era uma pergunta que eu ia te fazer, Paula. No final. Pra gente falar um pouco aqui com o público, como é que isso acontece, tu que tem uma experiência de escritório. Na prática, né? Como isso acontece? A culpa e a vitimização, é isso? Sabe que e como isso se reflete no processo? Porque até, na verdade, assim, para tu entender o teu comportamento, né? Como eu tô passando por esse momento, então acho que é importante tu falar, porque daí eu consigo entender exatamente esse momento em que a coisa, ela não anda, daqui a pouco, por um comportamento meu, por um comportamento da outra parte, eu acho que isso tudo certo, né? Sabe que num divórcio a gente sempre fala o seguinte, normalmente jurídico é 10%, os restante dos 90% é que são questões emocionais. Então quando tem um trancamento é por uma questão bem pontual, claro que às vezes fica preso numa questão de partilha, numa questão de um imóvel, numa questão de valores, mas a parte emocional ela meio que domina toda essa questão de trancamento. Sabe que hoje um amigo meu, ele me ligou, ele me falou assim, Carol, tira o coração, tira o fígado dessa história e bota a razão. E aí eu acho que é exatamente isso que você está falando. Mas né? a questão a questão da pergunta da Juliana, como é que a gente faz isso no escritório? Existe uma técnica que a gente aprende na mediação, é quando tu percebe no atendimento que tem uma desigualdade. Então, assim, tem alguém que tá... porque tem os tempos, né? O tempo daquele que já absorveu, já amadureceu e já iniciou o processo, e aquele que vai ter um tempo também, tá? E aí eu quero te dizer que a questão do pego de surpresa, ou tá tolerando aquilo ali, é mais ou menos isso, porque a verdade ela já tá ali, é a forma como tu encara, né? Mas o que tu faz num processo de negociação? Tu tenta igualar as posições, tu reforça quem tá de uma forma mais inferior, quem está mais machucado, quem está muito preso a dores e sentimentos, e que tu não consegue trazer para a discussão dos filhos, tu não consegue trazer para a questão porque tem uma perda financeira, e aí tu tem que trazer para a realidade. O trabalho do advogado é duríssimo. É duríssimo. Não, eu vou colocar uma situação... Eu começo a falar... olha como a dor é uma questão que egocentriza a pessoa, não é?
Quando a gente tá com uma dor, a gente só sente não consegue sair da gente. A gente não consegue sair da gente. Como é que fica, né, quando a gente tem filhos? Então isso é um grande desafio. E o teu trabalho, Paula, acho importante a gente trazer aqui, porque existe uma nova advocacia bárbara que está acontecendo. A Paula faz isso brilhantemente aqui no Rio Grande do Sul, e ela é nova aqui ainda, são poucos, né, que fazem, que é essa advocacia colaborativa, né, que a gente chama assim. Acho que do entendimento, mas ela tem, né, uma afetividade, e esse momento do divórcio, ele demanda afetividade. Então não é bem o racional, até a gente estava falando aqui, a Carol trouxe um pouco do racional, é difícil tirar o fígado e o coração, porque é uma partilha que envolve sim, que na verdade é uma história, né? É que tu partilha, mas tu tá partilhando filhos, móveis, empresas, o que quer que seja, mas tu no final tá partilhando uma história. Projetos, fim de projetos. Mas só pra gente não deixar passar a parte das práticas colaborativas, hoje o direito de família tem um entendimento que através do afeto como princípio também, mas a gente tem uma visão sistêmica da família. Então, a gente não tem aquele olhar único e exclusivo daquela pessoa que está passando com dor. É todo um sistema e encontro de dois sistemas. Porque casamento é difícil justamente por isso, porque são duas histórias que se encontram. Né? Então, quando tu olha para o sistema, e a advocacia colaborativa traz isso, tu trabalha de forma multidisciplinar. Então, assim, eu tenho uma equipe, onde a gente tem terapeutas, a gente tem analista financeiro. Quando a gente percebe isso que a gente estava falando, o acordo não sai porque não está trancado numa questão jurídica, ela está trancada numa questão emocional. E aí não é advogado, porque advogado de família diz, não, advogado de família é meio terapeuta. Não, advogado é advogado, e aí a gente conduz para um tratamento. A gente sugere... Que interessante isso, né? E aí a gente volta na questão colaborativa. Tu coloca outros profissionais a fim de colaborar, de ajustar para que saia o melhor resultado no final, né? É o ganho assim, porque tu não está advogando para um ou para o outro, tu está advogando para uma família. E o resultado desse trabalho ganho, né? É de todos. Então, quando tem filhos, tu percebe a qualidade, e aí que a gente não tá, a gente está validando a dor, a tempestade, as dificuldades, mas se a gente faz essa condução, cuidando os setores sistêmicos, cuidando e pensando, e aí a gente vai falar no próximo bloco, dessa continuidade, né? Que era o que tu estava falando para nós, né? E a gente vai. Então, assim, às vezes uma cliente me diz, mas é muito fácil falar, porque o outro não está pensando assim. A gente contamina nas nossas posturas, na fala, na forma como tu conduz. Quando tu engole uma coisa, eu não vou responder agora, porque ele é o pai do meu filho, e de algum jeito isso vai voltar pro filho. Mas isso é uma coisa super interessante, porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, uma experiência super pessoal agora minha, como eu falei num programa anterior, a minha mãe e meu pai são separados desde os 5 anos, né? Dos meus 5 anos. E por vezes a minha mãe engoliu muita coisa em prol da família. Porque daí assim, ela sabia que aquilo ali desestabilizava as filhas dela. Então, daqui a pouco, não brigar judicialmente, não deixar de ver o pai, incentivar essa questão familiar, independente de brigas, entendeu? Mas sabe que tem uma questão, e a gente discute muito isso, né, Paula? Que é a questão de não proteger os filhos do pai ou da mãe, né? Que a gente está falando... De saber as verdades, né? Mas assim, a gente precisa deixar que essas duas pessoas existam na vida da criança, né? Então, não é nosso papel exatamente num processo desse, e isso é tenso, porque administrar uma emoção que, sim, não está certo alienar, mas não está certo idealizar. Como é que é isso no teu trabalho? Isso também tem a visão, também dessa questão sistêmica da validação e do pai e da mãe. Então, quando tu imagina alguém que está com muita dor, que quer fígado, que está com muita raiva. Aí tem todo um caminho, a gente coloca para fora, a gente vai conduzindo afetivamente, a gente vai trazendo a imagem dos filhos, e quando a gente busca só no passado um ponto de conexão afetiva, sim, mas em algum momento vocês estiveram bem, esses filhos nasceram, né? Quando tu aciona isso, tu traz eles pro presente de uma forma, e eles conseguem fazer essa prospecção de futuro diferente, né? Então, assim, por pior, a verdade é uma coisa importante, Ju, mesmo assim, mesmo quando a gente orienta como contar, né, pros filhos. Então, assim, a gente faz aquele filtro de adulto, não precisa trazer tudo, mas a gente tem a verdade como norte, né? E quando é verdade, não tem aquele teu julgamento, mas ela é uma péssima mãe, ou ele é um péssimo pai. São os pais que aquela criança tem, e ela precisa deste pai e precisa dessa mãe da mesma forma. Exato, então, uma mãe muito machucada, quando diz assim pra mim, eu não vou deixar ele ver no final, eu não vou deixar. E aí, o que a gente diz? Não é uma decisão nem poder, é um direito da criança. E essa criança, a gente sabe psicologicamente, para crescer melhor,
Ela precisa, né? Dos dois lados. Não, e eu acho que é uma decisão, na verdade, ela é centrada no fim. Porque é o teu filho, é como ele vai se desenvolver, é toda a parte de educação. Então agora nós fechamos o nosso bloco, já que a produção está pedindo. Com o maior prazer. E na próxima a gente segue esse assunto que é tenso, mas Ju, tá? Tudo certo. A vida nos apresenta desafios. Mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Oi, gente, retornamos então com a voz um pouco mais baixa, sem tanta entonação, afinal de contas, né, Ju, né, Paula? Tenso. É um assunto tenso, tá? Mas isso denota o nosso profundo respeito e a nossa vivência por essa situação. Mas antes da gente voltar nesse assunto tenso, que dá um calor e vai e volta, nananana, vamos falar bem. Vamos falar do nosso querido Márcio, que nos recebeu com todo carinho, com toda atenção aqui, pela segunda vez, aqui no Móveis do Bem, nos trazendo um café do bem também. Agora à noite já nos trouxe um espumante super gelado. Então, assim, Márcio, obrigada, né, Ju? Obrigada por toda essa atenção. Exato. Obrigada por nos receber. Parabéns ao empresário santamariense. Essa conexão de novo, né? Santa Maria, Porto Alegre, Santa Maria. A gente vai e mistura, e volta e vai e mistura. É isso aí. Só para dar uma descontraída, então, obrigada, Márcio. Obrigada, né, Juju? Um beijo. Beijão. Agora a gente volta com a Paula, né? Vamos baixar o tom de voz para falar mais pouquinho sobre isso. Quero ver tu fazer essa pergunta sim. Vamos lá. Paula, vamos lá, então. Yes. É para sempre? Alô. Ex é pra sempre, mas não no teu caso. No teu caso, eu tava pronta pra fazer um vídeo legal. Eu fiz esse comentário que no teu caso... Casa separa e casa. No teu caso, é mais um na multidão. Salvaste a vida da parceira. Mais um na multidão. Por quê? Porque no caso dela, a gente tá brincando, mas assim, quando a relação é continuada e tem filhos, ela tem esse comprometimento e ela tem, sim, parece óbvio, né? Mas a pessoa, quando tá, voltando no que a gente falou, presa na sua dor, essas questões óbvias, às vezes, tem até estudo que cognitivamente a gente fica comprometido no período de separação, às vezes em revisionais, assim, mas eu não me lembrava, não me lembrei disso. Então, é comum isso acontecer. Então, quando a gente diz o ex é para sempre, e a gente tem que ficar lembrando disso para dar qualidade a essa relação continuada da parentalidade. Exatamente. Porque que a gente o guarda-chuva tem? Da proteção à criança, enfim. E da vivência, né? De tudo que existiu agora, fora a brincadeira, né? Porque, gurias, assim, ó, encerra a conjugalidade. O casal encerra, mas a parentalidade jamais. Casa separa. E qual é a diferença? Quando tu consegue botar a dor de lado, quando consegue focar nos filhos, tu diminui o número de conflitos, e aí tem várias dicas para isso acontecer, e diminuindo o número de conflitos, tu qualifica a parentalidade. Hoje, até essa semana eu participei de uma questão que eu ouvi uma coisa muito interessante. Os danos, as sequelas de um processo de divórcio estão muito mais voltadas para o período pré
divórcio, porque o divórcio já vem como uma solução e uma decisão. E se ele é conduzido de uma forma evitando aquilo que a tua mãe fazia, pela família, evitando e focando nos filhos, tu consegue uma parentalidade protegida e de qualidade e traz resultados. Mas acho que foi muito do que tu falou antes de começar, né? Que tu falou para uma cliente, tu assim, tu já te imaginou como vão ser as situações em que vocês tiverem netos e não sei, vocês não vão deixar de conviver, né, Paula? Então acho que isso é importante, assim, às vezes a pessoa ela tá muito focada no hoje. Isso é importante a gente salientar, porque não é só hoje, é o que vem pela frente. Eu não tenho filhos, né? Então, claro, isso daí é uma situação que, como tu falou, ela se acaba agora, nesse momento. Mas processo, e quem tem? Né? E quem tem filho, assim, Ju, tu vai ter que estar sempre convivendo com o pai dos teus filhos, né? Acho que é uma situação... Também. A gente não é uma caixa que a gente pode passar uma fita e guardar com histórias e fotos. Uma caixa que fica entreaberta, porque a gente mantém essa relação. E é incrível como esse entreaberto, eu entendo hoje como uma coisa positiva para o recomeço. Claro. Né? Porque quando a gente mantém essa relação e faz isso pelas crianças, a gente começa a construir um ambiente otimista, um ambiente positivo de construção. Né? Existe um motivo do bem para fazer. E isso faz com que a coisa vá ficando propósito maior, cada vez mais natural. Sabe que eu não sei como é que é a sensação? É quando pega um ex que não tem o filho, não é a minha experiência, nem a da Paula, mas que não tem o filho, como é que bota nessa caixa e fecha? Se isso fica velado, como é que fica? É uma boa pergunta. O pai, o que fica com o pai dos... Né? Enfim, quando a gente tem o pai dos filhos e fica esse ex que compartilha filhos... É uma coisa, na minha opinião hoje, apesar do dia a dia ser de negociação, ele é mais fácil para a diluição da coisa, sabe, da parte afetiva, assim. Simplifica, né? Não, e sem contar que a gente a função parental, nós somos exemplos, né? Então, assim, quando a gente evita conflito, e aí às vezes alguém diz assim, mas Paulo, isso é muito idealizado. Eu não suporto ele, eu acho ele um péssimo pai. Como é que eu vou conviver com uma pessoa mas você sabe que eu perguntei isso pra minha mãe. Eu perguntei isso pra minha mãe. Sabe que no final da vida do meu pai, que meu pai faleceu faz alguns anos, eu perguntava assim, como que tu trazia ele pra dentro da tua casa com a atual esposa dele? E ela falou uma coisa muito clara, ela falou assim, ó, ele me magoou muito, mas eu fiz isso por vocês. Então é muito claro isso, sabe? Eu acho que a clareza nos sentimentos, ela torna o processo mais fácil. É uma percepção já de uma experiência familiar, né, Paula? Claro que eu entendo que ela, com as dores dela, da forma como ela conduziu, mas ela, pra nós, foi a melhor maneira. Tu respeita uma posição. Sabe que uma das sequelas ou das dificuldades maiores das crianças é a questão do conflito de fidelidade. Então, tu imagina que aquela criança tem na vida dela, como as pessoas mais importantes, o pai e a mãe. Uhum. Se a mãe desaprova esse amor, se a mãe não concorda ou destrói essa imagem, ou o contrário, eles se sentem num conflito tão absurdo que eles começam... Aí vem outras sequelas, assim, mas a manipulação, questões que eles não conseguem sair daquilo. Agora, se uma mãe diz assim, ó, tudo bem, eu acho tudo que eu acho do teu pai, mas ele é o teu pai, tu tá permitindo, né, esse amor de forma livre. Então, o ir e vir, o aceitar novas relações. Novas relações, eu acho super importante. Não, isso é importante porque tu tá falando exatamente de quebrar a idealização. A ideia, o bem não é idealizar. O bem é tratar com verdade, mas com respeito. Porque tem posições aí, né? As posições do pai e da mãe têm que ser tratadas com respeito. Eu acho que isso principalmente na reconstrução, e acho que é uma situação que tu passou. Eu passei muito mais como filha e tu como mãe. Sim. Mas a reconstrução, uma nova família, outros filhos, e eu vejo isso no meu dia a dia de pessoas que... Não, ele não é meu irmão. Eu tenho um irmão do segundo casamento do meu pai. Ele é tão meu irmão quanto as minhas irmãs. Deus o livre, não existe, sabe, Paula? Não, né? Não, ele é todo meu irmão. Ele é todo. Eu falo assim, meu amor. E as pessoas, quem é? Não, é o meu irmão. Então, acho que isso veio muito da minha mãe. De tipo, a minha mãe... Meu pai separou da segunda mulher, né? Ele não era fácil, deu pra perceber, gente. Tudo certo, tudo bem. Separou a minha mãe, não. As minhas filhas não deixarão de conviver com o irmão delas. E ela chamava o meu irmão pra minha cidade e ele ia com a mãe dele. Tu entende? Então, acho que isso tem que ser natural, porque sim, ele é teu irmão, tanto quanto as tuas irmãs são. E esse processo, ele se desenha de uma maneira verdadeira.
E aí esse sentimento ele flui, né? Sabe que quando a gente tá com raiva, a gente coloca isso, a gente tá muito longe dessa realidade. Então, assim, o próprio manual, ele termina com relatos, e os relatos onde a gente percebe um ambiente mais saudável, onde a comunicação ela é melhor, não quer dizer que as pessoas sejam amigas, porque às vezes é meio hipócrita isso também. Tu não precisa ser, mas tu mantém um melhor ambiente para poder trazer. Imagina, a criança passa um final de semana muito bem com o pai, tá? Isso eu ouço toda semana. E aí ele quer chegar, como a criança é espontânea, e contar algo de bom. Mas a mãe, o que ele trouxer vai doer nela. Aí ele percebe, ele faz um filtro, ele já não conta. E aí nesse espaço, alguns assuntos ficam, bom, agora eu tô cheio, como se tu trocasse de roupa, entendeu? Tu entra num lugar e tu tem que ser de um jeito e sai de outro. São as duas casas que não podem estar introduzidas na emoção. A dor de uma criança. E a construção disso, né? Exato, porque as duas casas, elas podem ser físicas, mas elas jamais podem ser afetivas, né? Eu acho que tudo isso que a gente está falando tem a ver com uma questão básica que se chama respeito. Respeito ao afeto, né? Eu preciso respeitar o afeto dos meus filhos por quem quer que seja, principalmente pelo pai deles. Assim como... Independente da história, quando a gente né? constrói a nova família, e precisa existir o afeto do que saiu pelo que entrou. Né? No meu caso, que tem uma nova família, tem o meu esposo, que é uma pessoa que é respeitada e precisa ser respeitada pelo pai das crianças, porque existe afeto ali. Então, o respeito pelo afeto, a gente está respeitando o ser humano ali, né? E sabe que isso se dá de forma natural, né? Porque a gente ensina base, não tem esforço, forma. porque daí não é ali, a gente sai das palavras, são sai valores, da alienação, né? sai da ilusão, né? Da idealização, e a gente passa pro respeito, que eu acho que é a base. E o que eu trabalho, assim, como meta todos os dias? Não dá pra cruzar as pernas, né? É fazer, trazer para um consenso, fazer um número de acordos considerável, porque a gente fica lembrando o tempo inteiro dos filhos. Por isso que esse ex é muito para sempre. A gente fica lembrando, e quando tu consegue trazer essa mãe e esse pai para esta percepção, naturalmente o divórcio, e aí o que a gente considera, o que é um bom divórcio? Isso é um bom divórcio. É quando daqui uns anos, eles estão, sei lá, com 20 anos numa formatura e eles não vão ter aquela dor da hora da foto, entendeu? Exatamente. Ou então, tu vai poder compartilhar e tu ganha mais. E tu te reconstrói mais fácil. E tu olha aquela tua família. Independente dos caminhos que ela toma, teu pai de um lado, teu irmão do outro, a tua mãe... É a tua família. Eu tenho na minha casa, assim, meu porta-retrato, que é o meu pai, a minha mãe, meu irmão, minhas irmãs, e cada um com um caminho diferente. Não, gente, mas eles sempre vão ser minha família, você entende? A parentalidade, ela não parte do princípio de que precisa existir um casamento, e um casamento, enfim, de amor e tudo mais. A parentalidade, ela pode ser paralela a isso, né? Quantos casais aí das novas famílias hoje já são, tem um número, que são 68% das famílias brasileiras já não são famílias tradicionais, são novas famílias. Aí eu não estou falando só de divórcio, estou falando de famílias homoafetivas, estou falando de famílias de crianças criadas por sem avós, filhos, né? Sabe que me lembrei agora, que a gente nem chegou a falar sobre isso. Eu tô com duas situações, assim, pessoas que nem tiveram conjugalidade. Aquele filho aconteceu. Exato. Não, tem encomendados, né? Tem muito casal que encomenda, faz junto, e cada um vai pro seu lado, tem a parentalidade com aquela criança, existe o pai, a figura do pai e da mãe, mas eles não são um casal. Então a gente não tá falando de casal, né? A gente aqui entrou para uma seara, e quando a Carol pergunta se o ex é para sempre, a gente tá falando não exatamente do ex, vamos tirar do ex-marido, mas vamos falar dos pais, né? Os pais são para sempre. Sim, né? sempre a parentalidade é para sempre. E tu sabe que isso interfere... Até depois da morte. Isso porque é uma figura que não desaparece. Quando a gente aciona esse ponto, então é um ponto de afeto e de respeito pelos filhos da gente, todo o caminhar, e aí o manual traz isso assim, ó, como a gente conta para os filhos, como é que a gente sai de casa. Tu não precisa ter a mesma linguagem, os mesmos valores, até porque tu tá num momento de conflito, mas tu chega neles da melhor, o que é o melhor, como é que a gente conta para eles, como é que a gente passa por esse momento, e eles vão percebendo e fazendo o registro de algo positivo no sentido, é uma crise que independe deles, isso é bem importante, trabalhar a isenção da culpa das crianças, isso não tem nada a ver com a história deles, esse amor se transformou, ou ele termina de uma outra forma, mas este amor de pais por filhos, ele permanece. E não e isso é uma coisa, são amores diferentes. E a gente tem que ficar repetindo isso a gente orienta, repete 1000 vezes, porque isenta a culpa, lembra que amor de pai e mãe por filho não termina, e independente da tempestade que a gente estiver passando,
falando, nós vamos estar juntos. Sim. Às vezes com o pai, às vezes com a mãe. E eu acho que essa condução é bem difícil, né? Eu não sei, porque eu participei no momento de filha, mas enquanto mãe, enquanto ex-mulher, deve ser difícil. Mas é importante que tu trouxeste na tua história, Carol, a questão da tua mãe, muitas eu nunca te vezes contei isso, né, Ju? e tal. Eu nunca te contei, né? né? Isso é o bárbaro desse programa. Eu nunca te contei isso. A gente se descobre. A gente se descobre. Mas enfim, essa questão é importante a gente trazer, porque a experiência, Carol, ela parte de novo, né, do que a gente está falando. A gente está falando de respeito pelos filhos, né? E isso não demanda exatamente esforço. Demanda só consciência de que a gente não pode misturar as coisas. E aí, né? abre são um valores caminho. que tu coloca na frente. Tu leva para os teus filhos. Esforço, hoje é uma das coisas que baliza. É consciência. Não, eu acho que isso baliza a minha separação, tu entendeu, Paula? É uma das coisas assim, tipo, a minha mãe, num momento bem diferente do meu, ela agiu de tal forma, então vamos manter a nossa linha, sabe? Eu acho que isso é importante. E aí é uma das coisas que a gente conduz um bom divórcio, né? E essa é a ideia. Bom, preciso convidar antes da gente encerrar e Já? Já vai pedir a ideia do bem para Paula, mas antes de encerrar eu preciso convidar a vocês que sigam o Manual da Separação. O trabalho da Paula é belíssimo, um trabalho que, independente de estar passando pela separação ou não, é uma situação tensa para quem vive, mas também é uma situação tensa, para quem acompanha. Cadê o livro da Paula? A gente tem aí para os pais produção. de quem está se separando, para os amigos, enfim. Não é fácil para ninguém. Só um minuto, um livro não tem. Então, ideia do bem, rapidamente, Paula, de novo. A gente anda assim nos programas agora, é 5 segundos. 5 segundos para a ideia do bem. A ideia do bem é a possibilidade real de um bom divórcio. Aqui o livro da Paula, Manual da Separação. Gente, ó. O bom divórcio, apesar de precisar de 2, mas é uma questão de decisão, sim. Essa para mim é a ideia do bem e propagar a ideia do bem de um bom divórcio. Então, assim, gente, ó, o livro da Paula, tá? Eu acho que esse daqui eu realmente, assim, não vou poder deixar pra vocês porque eu vou ganhar de presente. Vou ganhar de presente com dedicatória, depois eu posto nas redes sociais. Do É Tenso, mas tá tudo certo. Acredito que assim, a gente teria assunto para mais. Eu esqueci de contar uma coisa que eu queria 5 contar. programas, mas como a Paula tem mais uma coisinha para contar, a gente vai fazer um drops para vocês nas redes sociais, que vocês devem nos seguir já. Canal do YouTube, rede social, Facebook e Instagram, É Tenso, mas tá tudo certo. É isso aí. Então lá vai ter um drops super especial para vocês. Obrigada, Paula. Meu Deus, eu preciso dizer que para recomeçar a gente precisa fazer um bom divórcio. Então vamos lá. Obrigada, Paula, por estar aqui, minha amiga. Porque no final, Juju, dá tudo certo e a semana que vem a gente tá junto. É tenso, mas tá tudo certo. Beijo. Beijo.